aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$ 1 milhão de faturamento, clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora. Isso. Ô, Rômulo, ontem, como faço Oi. semanalmente, estava lendo a Forbes. Estava lendo a Forbes como faço, né? Você agora tá nessa? Eu fico vendo se meu nome entra no ranking. Eu fico vendo se meu nome assim entra ali em algum daqueles rankings lá, mas ainda não cheguei nem perto. Mas muito bem, olha, um dos blogueiros lá escreveu sobre o Flamengo e ele faz ele levanta duas questões. Olha só, na final do Mundial de clubes ficaram frente a frente, o Flamengo ficou frente a frente com o Liverpool, mantendo um jogo taticamente, tecnicamente refinado que deixou espaço suficiente para autoexpressão. Cadê? Vamos seguir aí. A sequência do que eles levantam lá. Aí. Com mais de 40 milhões de torcedores em uma grande estante de troféus, a Europa começava a tomar conhecimento. Poderia se tornar o primeiro superclube fora do velho continente? É o que questionou o colunista da Forbes. O que vocês acham? Isso foi o que eles imaginaram lá. O Flamengo pode vir a ser o maior ou um superclube, o primeiro superclube de futebol fora da Europa? Pode, Rômulo? Mas em que contexto? Porque a partir de que época, de que década que estão definindo isso, né? Porque já tivemos grandes clubes na história. No futebol sul-americano, o Santos, por exemplo. Handball. O Santos, anos 60, é um time histórico, dominante e com uma longevidade gigantesca. Então, por isso que eu pergunto o contexto da época. Se a questão histórica não seria inédito, né? Mas não é algo inédito no futebol sul-americano. Um time com domínio não é inédito, de forma alguma. Aqui a instabilidade é maior, porque há uma rotatividade maior de times, né? Os jogadores saem muito justamente para a Europa. A gente não tem manutenção e estabilidade de elencos na América do Sul como há na Europa. E quando há rotatividade na Europa para os grandes times, sempre é para melhoria, sempre para evolução. Poucas vezes para perda de qualidade seca, né? Então, não sei, eu acho que é muito cedo também. O Flamengo já teve a conquista de Libertadores, mas foi uma decisão bem equilibrada, com gol no último instante, e agora já se vê numa situação de luta para manter o perfil do comandante que já se foi. Então ainda tem muita instabilidade, não tem muita segurança, como é tradicional e fundamental para se criar uma dinastia, para se criar uma sequência grande como na Europa. O Flamengo certamente está acima dos demais, mas essa estabilidade e algo consolidado para criar algo semelhante à Europa, ainda não. Está buscando técnico. Não se sabe se vai encontrar alguém com perfil para ter essa segurança, não deveria estar vivendo essa situação, por exemplo. O que você acha, professor? É possível imaginar? São duas perguntas que ele faz, tá? A primeira pergunta é essa. Depois eu passo a segunda para vocês. É um desafio muito grande, gente, porque a gente não está falando só de futebol, né? O futebol não é uma ilha. Você está falando da Europa contra a América Latina, você está falando do momento econômico, você está falando do futebol, que no tempo do Santos, do Pelé, por exemplo, não era esse negócio universal de lazer que é hoje. Se quisessem, os clubes europeus tinham levado o Pelé, que eles não queriam, não tinham o mesmo, não davam a mesma importância financeira, mesmo a questão é financeira. Tecnicamente, a gente não deve nada para esses caras, nunca deveu. Tanto que o trio MSN era formado por um uruguaio, um brasileiro e um argentino. O que a gente não tem aqui é dinheiro e organização. E mais, o Flamengo começa a se sabotar, cumprindo a profecia do Rômulo em relação a hegemonias. E ele tem razão, porque o que atrapalha a hegemonia é a briga interna também. Já não tem dinheiro, já não tem ainda a credibilidade suficiente para segurar um técnico português, como aconteceu agora. E tem aquele fogo amigo, entendeu? Essa coisa do clube de duas cabeças, da ciumeira, é isso que detona. Poderia ser, alguém um dia talvez consiga ser, mas não adianta pensar num clube ou no próprio futebol como uma ilha de prosperidade, cercada de miséria por todos os lados em relação ao que é a Europa. São dois mundos. Hoje são claramente dois mundos, de um jeito que no futebol não era, por exemplo, no tempo do Pelé.
Sim, porque o que eles destacam no texto, nessa coluna, é o seguinte: o Flamengo encontrou esse caminho. Mas aí logo na sequência já tem assim, mais em 2020 as coisas mudaram. Então eles destacam principalmente, eles até brincam, o Maracanã, que antes era um local de festa e de estádio cheio, virou um local ali também para tratamento de pacientes de Covid-19. E aí ele termina o texto assim, olha, e eles falam de como a dinâmica do jogo já foi afetada com a saída do Pablo Mari, e destacam o seguinte: ó, os técnicos brasileiros vão continuar com essa filosofia de jogo implantada pelo português, e o Flamengo vai continuar o seu caminho em busca de ser um clube global, agora sem o treinador. A saída do JJ desvia esse caminho do Flamengo? Desvia, Nicola? É uma pedra no meio desse caminho, a saída? A matéria, para mim, está atrasada, né, Bruno? Essa matéria poderia ter sido feita em janeiro, talvez em fevereiro. Agora ela já precisaria de uma atualização. Não. Peraí, vou repetir. Sim. A matéria está destacando exatamente isso, a saída do Jorge Jesus. Eles mostram como o Flamengo buscou um caminho com o Jorge Jesus. E aí, o título da matéria é exatamente esse. Como a saída do Jorge Jesus afeta, né? E aí a conclusão da matéria, a conclusão não, né? Mas a pergunta que ele deixa é essa: a saída do Jorge Jesus interrompe esse caminho? É isso. É natural que essa história de superpotência ela fique em suspenso. Ela fique em dúvida, porque o novo técnico vai ser determinante. Se o Flamengo traz alguém que queira revolucionar tudo que o Jorge Jesus fez, ele pode encontrar resistência dentro do próprio elenco e a coisa pode degringolar. Acho que essa saída do Jesus, nesse momento, vai criar uma ruptura ainda maior entre Marcos Braz e Bap. São dois caras que já não dialogam, não falam a mesma língua já há bastante tempo. O Bap sempre trabalhando na cabeça do presidente Rodolfo Landim e o Braz tentando fazer as coisas dele no departamento de futebol. Em especial, a perda do Jesus nesse momento é complicada, Bruno, porque os técnicos que o Flamengo pensa são técnicos que têm expectativa de trabalhar no mercado europeu. E nesse finalzinho de temporada na Europa, o Marcos Silva, o Leonardo Jardim, eles estão aguardando propostas de time da Espanha, de times da Inglaterra. Então tudo isso também complica. Eu acho que, então, para responder a tua pergunta, a hegemonia do Flamengo ela está ameaçada. Nem tanto no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, se a gente puser o Bira, que é o nosso especialista em parte tática, se o Bira for o escolhido, eu acho que o Flamengo é campeão brasileiro. Para Libertadores, eu acho que já fica mais complicado, para a Copa do Brasil, porque são jogos de mata-mata, e aí vai depender muito da afinidade do novo técnico com o elenco. Você gosta, Romulo? Então, são umas coisas Bira? Aí. Só que eu fui citado. Olha aí, parabéns, Bira. Se alguém resolve cometer a insanidade de me botar... 90, pode ser o novo Apolinho. Apolinho parece Apolinho. Mais jovem. Mas só deixando claro, se alguém resolve cometer insanidade de me botar de técnico do Flamengo, o Flamengo não vai nem pra Sul-Americana, tá? Primeiro. O quê? É verdade. Não faz. Ele é humilde. Agora não seja modesto, Bira. Não seja modesto. Erros ali conceituais. Isso é modéstia à parte sua. Tem alguns erros conceituais nessa coluna da Forbes. Primeiro, um erro de informação. É impossível o Flamengo ser a primeira superpotência fora da Europa, sendo que já houve uma que era o Santos. O Santos do Pelé era um time que era conhecido no mundo inteiro, conseguia excursões pelo mundo inteiro, todo mundo queria ver o Santos jogar. Então já tinha essa repercussão internacional. Perdeu, mas ele tinha na época. Sim. Então não seria a primeira. Mas, claro. A segunda é que assim, se o Flamengo virar uma superpotência, se o Flamengo é uma superpotência em construção, não é uma figura como a troca de um técnico que vai necessariamente colocar tudo isso em risco. Então não era uma superpotência. Ou, sabe, se uma superpotência é mais forte que isso. O Real Madrid já cansou de errar a escolha de técnico e continua sendo. O Manchester United errou um monte de escolha de técnico e continua sendo. O Milan continua sendo um gigante internacional. O Barcelona erra até hoje. Então não é assim. Agora, eu acho que para o Flamengo virar uma superpotência internacional, eu acho que precisa o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro de clubes, se tornar mais forte, ter mais projeção internacional. Não que vai se tornar a Premier League, mas ter uma projeção, no mínimo semelhante ao Campeonato Francês, para que as pessoas reconheçam que o ambiente em que o Flamengo, que esse super time estaria jogando, é um ambiente reconhecível, identificado como algo que tem valor e que você no dia a dia vai seguir o noticiário e vai ver o que está acontecendo, vai ver os gols do campeonato, conhecer qual era o adversário, tudo. Mas o Biratã, também se emendar
várias conquistas seguidas de Libertadores, num cenário de instabilidade total que impede que isso aconteça, se o Flamengo conseguir uma façanha de várias conquistas seguidas de Libertadores, eu falo de 3, 4 consecutivas, eu acho que esse fator do doméstico nem vai ter tanta relevância assim, porque um time conquistar Libertadores com esse número de, por exemplo, 4 vezes de forma consecutiva em meio ao que é o futebol sul-americano, da rotatividade de elencos, das questões internas, para mim já é um outro parâmetro que o Flamengo estaria estabelecendo. Ô, Rômulo, eu até concordo que ganhar 4 Libertadores daria uma projeção. Daí as pessoas não sabem que lá na Europa que a Libertadores tem essa rotatividade, todas essas idiosincrasias que a gente vive aqui. Mas eles vão reconhecer que é um time campeão, tetracampeão na América do Sul. Agora, eu não posso colocar também uma condição ao Flamengo de ter que ganhar 4 vezes a Libertadores, coisa que só uma vez aconteceu na história, e na época, como o Filipão dizia, que se amarrava cachorro com linguiça, né? Então... Assim, não dá para cobrar isso. Eu tô pensando mais assim, criar uma hegemonia doméstica, no Brasil ganhar vários brasileirões, virar um time forte, bem trabalhado, tudo. Sim, porque para mim é um elemento que descartaria de alguma forma essa necessidade do fortalecimento do futebol brasileiro para permitir que o Flamengo alcançasse esse status. Ele pode alcançar esse status sendo dominante nos torneios continentais de forma consecutiva, é isso que eu estava falando. E assim, né, gente, essa questão da superpotência também, por exemplo, eu acho que o Boca é uma superpotência fora da Europa, não é? Reconhecidamente. É um superclube. Eu considero o clube do Boca um superclube. Não é, professor? Exato. O Flamengo tem uma coisa a favor. Por mais que o mundo faça restrições, e ao futebol brasileiro em geral, quem conhece um pouquinho mais de futebol reconhece no Flamengo um potencial muito grande. Potencial de número de torcedores, essa relação com o Maracanã, os grandes craques do futebol brasileiro que passaram pelo Flamengo. Sim. O Flamengo, embora tenha muito... Todo mundo reconhece o seguinte, que o Flamengo tem menos títulos internacionais do que deveria ter. Então, só aí já é um começo. O Flamengo não é um ilustre desconhecido. Isso. Agora, ser galo no próprio terreiro, você acha não sei que se leva Brasil... a muita coisa, sabe? Tudo bem, vamos pensar que pensar aí numa hegemonia, numa potência mundial é difícil, tá? Isso é em outra questão. Mas no Brasil, já desceu de patamar? Hoje, o simples fato de Jesus não estar no comando já desce de patamar? Eu prefiro aguardar para ver o que a diretoria vai fazer agora. Se houver uma continuidade de trabalho, porque o Flamengo se caracterizava, eu concordo com o Bira, não é só a questão do técnico que faz, mas nesse caso específico, o técnico fazia muita diferença. Mais do que o técnico, pessoa física, o trabalho que ele implementou era um trabalho muito diferente, era só comparar com o trabalho que o Abel vinha fazendo. Trabalho de dia a dia, trabalho de jeito do time jogar, da pressão. Eu não vou esquecer jamais aquele jogo do Brasileiro, que o time estava ganhando, acho que do Goiás, já de 6, e o último lance da partida é a busca de mais um gol. Aquilo era, cara, o Flamengo não pode perder isso. Independentemente de quem veio, o Flamengo não pode errar essa nova aposta. O Flamengo teve muita sorte e competência também, mas também teve sorte com Jesus e com os jogadores que escolheu. Vai depender muito de repetir isso. E para repetir isso, o primeiro passo é justamente o que o Flamengo está fazendo. Não está cogitando um nome qualquer para técnico, está tentando uma retomada a partir do patamar em que está. Isso é importante. Essas coisinhas que são coisonas, vão construindo a tal da hegemonia. A bola não entra por acaso, né? Como já diria o título do livro do nosso amigo ali. É nessas coisas. Agora é a hora da onça beber água. Fala, Nicolás. Depois já vou pôr aqui o braço, falou sobre multas aí dos jogadores, para a gente ver se o Jesus leva mais alguém também. Fala. Se o futebol brasileiro estivesse no mercado de ações, adoro as ações, preciso aprender um pouco mais para investir o pouco dinheiro que eu tenho, não posso correr risco de perder. Mas se o futebol fosse o mercado de ações, nesse momento as ações do Flamengo estariam embaixo. As ações do Flamengo eram certamente, até o interesse do Benfica, as mais valiosas do país. E é natural que continuem sendo. Mas elas estão valendo menos, porque o investidor está preocupado, o investidor não sabe quem vai assumir no lugar do Jorge Jesus, o investidor não tem a convicção de que o substituto vai ter a mesma capacidade de diálogo com os jogadores, que esse ímpeto dos atletas, que sempre foi muito forte, vai continuar. Só para lembrar que o Flamengo, nos 3 jogos contra o Fluminense, em meio à notícia de que o JJ estava indo embora, já foi um outro Flamengo. E eu não tenho a menor dúvida de que essa mudança no comportamento, Bruno,
Não passa pela melhora do Fluminense, mas por um Flamengo meio desnorteado. Então, as ações estão em baixa. Mas continuam sendo as mais valiosas do país, tá? Mas tem alguém em alta? Não tem nenhuma em alta. Não. É aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento. Clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.